Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos falar a carta aos Gálatas, a primeira capítulo, do 1 ao 14. Paulo fala aqui que o evangelho que está na Bíblia escrito, aliás, da Bíblia do começo ao fim, da Bíblia do começo ao fim, não tem nada de humano a não ser as mãos dos evangelistas e das pessoas que escreveram. Tem muitas pessoas que falam que a Bíblia é escrita por mão de homens, e por isso eu não acredito. Muitas pessoas já falaram assim para mim: a Bíblia é escrita por mão de homens, e por isso eu não acredito. Isso é triste, muito triste. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia é escrita somente pela mão dos homens e pela inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo usou a mão dos homens para escrever os evangelhos, desde o início do Velho Testamento até o Novo. Os pontos, vírgulas, parágrafo, tudinho foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É uma grande verdade quando nós falamos que o livro sagrado, a Bíblia, é um livro sagrado, não é um livro como os outros qualquer. A Bíblia, quando a gente pega para ler, a gente primeiro faz uma oração, para daí nós começar a ler a palavra, porque a palavra de Deus é a boca de Deus. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Nós devemos acreditar mesmo na palavra de Deus e segui-lo, os evangelhos, seguir a Bíblia toda e fazer cursinho bíblico. Isso tudo é muito bom, para que nós entendamos melhor, fazer uma catequese, para nós entender melhor, para nós não falar bobagem a respeito da Bíblia. E toda pessoa que nós ver falando, que nós escutar falando que a Bíblia não vem de Deus, que não vem do Espírito Santo, vamos alertar essas pessoas que isso não é verdade. Os evangelhos, as cartas, a Bíblia, começando do Velho Testamento, de Gênesis, até lá Apocalipse, que é o Novo Testamento, de capa a capa, é todinho inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Em Mateus 12, 31, 32, você vai ver lá que fala que quem não acreditar no Espírito Santo, isso é blasfêmia, isso é pecado, e é o pior pecado que existe, é o pecado contra o Espírito Santo, pois todo pecado pode ser perdoado se você se arrepender, se nós se arrepender, se nós de repente se converter, nós vamos sim ser perdoados. Mas se nós não se arrepender, não somos perdoados. Se nós não converter, não somos perdoados de nenhum.
Mas se nós se converter, podemos ter uma vida nova em Cristo Jesus. Podemos ser nova pessoa em Cristo Jesus. E eu digo mais ainda, o pecado contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Então, meus queridos irmãos em Cristo, todo aquele que peca contra o Espírito Santo, que não acredita que a palavra de Deus é inspirada no Espírito Santo de Deus, não acredita que a boca de Deus está aqui na Bíblia. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Por isso é um livro que merece reverência, merece aplauso, merece nós ter zelo pela palavra, porque é sagrado, é uma palavra sagrada, a Sagrada Escritura, é a sagrada lei de Deus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos acreditar que a palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus falando. E até porque é melhor nós começar a acreditar, e pedir perdão a Deus. Quem sabe Deus tem misericórdia e perdoa você que um dia já imaginou que a palavra de Deus não vinha do Espírito Santo. Quem sabe, né? Não sei. Mas Deus que vai julgar você, ou vai julgar essas pessoas que não acreditavam que a Bíblia é do Espírito Santo, que a palavra de Deus é do Espírito Santo, é a verdade. E nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Nós precisamos ler mais com frequência e não só ler a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Um dia eu escutei de uma pessoa que dizia assim: eu não leio quase a Bíblia. Por que você não lê a Bíblia? Porque se eu ler, eu tenho que cumprir com as palavras. Eu tenho que obedecer. E eu tenho medo de não conseguir obedecer a lei de Deus. Aí também é pecado, né? Por que você não faz a vontade de Deus? Esse é o livro da vida. É o livro do manual da vida. Quando nós compramos um fogão, a geladeira, um automóvel novo, tudo que é novo vem com manual. E o manual é para nós saber lidar com aquele instrumento, com aquele produto, com aquela que seja, né? E para nós saber lidar com nossa vida, para nós não ir para o inferno, para nós ir para o céu, para nós saber viver aqui nessa terra, para nós ganhar o céu, para nós ser perdoados de todos os pecados, para nós endireitarmos a nossa vida, para nós saber como nós endireitar, como nós fazer as coisas direito. Deus deu um manual, que é a palavra dele. Ali tem os 10 mandamentos, tem a palavra de Deus todinha ali. Ali é o manual da vida. Por que nós não procurar ler o manual da vida? Para nós viver uma vida mais direitinho? Vamos ler o manual da vida e vamos sentir o sabor das palavras de Deus. Quando nós lermos a Bíblia, vamos ler com fé e acreditando que o Espírito Santo que fez tudo isso e que o Espírito Santo está ali.
e que nós vamos aprender e vamos viver aquelas palavras. Vamos viver tudo com aquelas palavras e vamos ser salvos pela palavra de Deus. Nós vamos mudar nossa vida. Nós vamos mudar a vida de muitas pessoas através da palavra de Deus. Nós vamos ter uma vida de cristão, uma vida de pessoa, filho de Deus. Não vamos ser aquele homem velho, aquela mulher velha. Depois que nós passar lendo a Bíblia e acreditando que é o Espírito Santo, que é a boca de Deus falando conosco, nós vamos mudar. Nós não vamos conseguir ser aquela pessoa velha mais. Nós vamos mudar. E se nós vermos um irmão nosso precisando de ajuda, nós vamos ajudar. Nós não íamos mais querer ser aquela pessoa de antigamente. E eu digo a mais ainda. Por mais que nós quiséssemos ser igual nós era antigamente, nós não ia ser. Nós não ia conseguir ser. Porque de uma vez que Deus fez nós tudo novo de novo, é como se Ele queimasse nós e fizesse um homem novo, uma pessoa nova. É como se Ele queimasse nós e fizesse uma nova criatura das nossas cinzas. E nós se tornamos pessoas novas diante de Deus e dos homens. E toda aquela porcaria, as imundície que estava dentro de nós, será queimado, será jogado fora, será jogado no fogo. Todas as imundícias, impureza do pecado, que é a pior nojeira, a pior coisa que tem no mundo, é o pecado. Tem gente que se repugna de pouca coisa, vê um cheirinho lá, que cheiro, que coisa ruim. Ai, que coisa ruim. Ai, que água ruim. Mas se você não sabe quanto fede, qual mau cheiro é o do pecado. O mau cheiro do pecado é muito forte demais. E é como uma água salobra, uma água suja, uma água cheia de micróbio, uma água que está podre, e que cheio do esgoto, água do esgoto. Então, não tem como beber. Quando Jesus coloca a mão sobre nós e nós acreditamos nele, nós acreditamos na palavra dele, nós se tornamos como uma água limpa, uma água potável, uma água pronta para ser bebida, para matar a sede das pessoas, como água cristalina. O Espírito Santo faz tornar-nos nós como água cristalina. E nós se tornamos como um perfume, o melhor dos perfumes que existe. Nós estamos perto de pessoas, às vezes nem coloquemos um desodorante, coisa parecida. Alguém diz, nossa, que cheiro bom, que cheiro gostoso, eu senti agora. É o Espírito Santo que está em nós. Muitas vezes as pessoas dizem, eu queria ser igual a você. Você é uma pessoa que não tem problema. Mas embora temos problema, não transparece. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Porque Jesus está em nós. Porque nós passemos a acreditar na santa palavra de Deus e no Espírito Santo. E nós somos salvos através da palavra de Deus e através do que nós se tornemos. Nós comecemos a ser melhor, comecemos a ajudar as pessoas, ter mais compaixão das pessoas, olhar mais pelos pobres, pelas pessoas que sofrem, pelos carentes, pelos doentes, olhar aquelas pessoas e se igualar com elas. Não é que antes que a gente olhava de baixo para cima e de cima para baixo e ficava reparando as pessoas que estavam sofrendo.
Hoje nós chegamos junto das pessoas